Olha só. Qual processo de separação permite a purificação desse reagente? Ele vai dizer o seguinte. Na produção do polifenalato de etileno, PET, utiliza-se como reagente o para-dimetilbenzeno, também chamado de parachileno, tá? Esse aqui é o parachileno, porque você vai lembrar dos prefixos, né? Aqui é o prefixo orto, tá? Prefixo aqui orto, meta, tá? E aqui para, beleza? Prefixo orto, meta, para. Ele vai dizer o seguinte, no entanto, o parachileno obtido pelo petróleo possui contaminação de dois isômeros, o orto e o metachileno, cujas estruturas são apresentadas na figura. No quadro são listadas a temperatura de fusão e de ebulição, então separação de misturas. Ele vai dar aqui temperatura de ebulição muito próxima, né? Temperatura de ebulição muito próxima. Temperatura aqui de solidificação muito diferente, né? Então, em temperatura de 13,5 graus, isso aqui já congelou, né? Solidificou. Enquanto esses aqui eu preciso reduzir a menos 47 e menos 25. Então, em temperatura de 3,5, eles ainda estão líquidos. Então, eu consigo solidificar e deixar esse líquido. Qual processo de separação permite a purificação desse reagente? Destilação simples? Não, né? Destilação simples a gente só usa em processo sólido mais líquido. E nesse caso, todos são líquidos em temperatura ambiente, tá? A 25 graus, todos são líquidos aqui. Então, não tem como usar líquido-líquido para separar em destilação simples. Inclusive, ocorre ebulição, né? Nesse processo. Se eu fosse fazer um processo de destilação simples, o parachileno iria evoluir e eu ficaria apenas com o orto chileno, tá? Aí o orto chileno ficaria, que é o que eu não quero. Eu quero ficar com o parachileno. Ele seria o primeiro a ebulir, tá? Letra C. Vamos para letra C, ó. Destilação fracionada. Mais uma vez, por quê? Porque ela trabalha com ponto de ebulição, mas eu não consigo fazer destilação fracionada com ponto de ebulição muito próximo. Eu tenho que ter ponto de ebulição diferente, tá? Esse ponto de ebulição muito próximo vai fazer com que eu não consiga algo puro. E ele deixa muito claro que ele quer o seguinte, tá? Ele quer algo com alta pureza. Ele diz aqui ainda aqui, ó. Qual processo de separação permitiu purificação desse reagente, né? Ele diz, no processo tal de etileno, reagente benzeno, deve ter alta pureza. Pessoal, alta pureza não é nenhum resquício, tá? O negócio tem que ser puro, 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 puro. Letra D, extração líquido-líquido. Extração líquido-líquido eu trabalho com solvente, tá? Aí eu teria que trabalhar com solvente apolar. Só que todos são hidrocarbonetos apolares, então não adiantaria, tá? Eu só consigo fazer quando eu tenho diferença de solubilidade. Aí eu faria extração por solvente. Ficou entre B e E, tá? Quem ficou com dificuldade entre B e E? Cristalização simples e solidificação fracionada, tá? Bom, cristalização simples era a grande pegadinha, né? Por quê? Primeiro, você poderia pensar, cristalização simples não envolve talvez algo de alta pureza, né? Eu já poderia pensar dessa forma, né? Pô, se é simples, talvez não seja algo de alta pureza. Mas não é bem só essa resposta, tá? A cristalização simples eu utilizo quando eu tenho um composto sólido, tá? Mais um composto líquido, beleza? E esse composto líquido, ele está, olha só, dissolvido no líquido, ok? Para você não esquecer, você vai lembrar do Breaking Bad, beleza? No Breaking Bad, na produção da metanfetamina, né? Da metanfetamina, é utilizado um processo de cristalização para você fazer um cristal, tá? E aí você quer tirar as impurezas desse cristal. Então, primeiramente, o que eles fazem? Eles misturam ali aqueles componentes, né, orgânicos, mas a medicação macerada, fazem uma fermentação em alta temperatura para a solubilização e aumentar a concentração. E aí depois disso eles gotejam esse líquido com nitrogênio, reduzindo a temperatura ali de forma ambiente, gotejando. Gotejando isso, eles vão colocar ali naquela prancheta, deixando o processo de cristalizar. Nesse processo de cristalizar, vai evaporar a água. Então, olha só, no processo de cristalização você tem que deixar em temperatura ambiente, tá? E aí vai evaporar a água e vai sobrar apenas o cristal. Então, todo o líquido que eles usaram para solubilização, que seria uma impureza envolvendo compostos de cetona, de álcool ali, irão evaporar, né? Porque você deixa em temperatura ambiente e depois, num processo de 8, 12 horas, sobra apenas o cristal. Tá? Sobra apenas o cristal. Porque daí todo o componente ali já evaporou, ebuliu em temperatura ambiente, deixando umas 12 horas. Por isso que eles ficavam esperando lá, trancados, né? Assistindo uma série. Porque tu não pode esquentar, porque se você esquentar, acaba que vai ebulir junto o cristal, e tu quer ficar só o cristal, então você tem que deixar em temperatura ambiente, tá? Vai ebulir o líquido resíduo e vai sobrar o cristal puro, cristalizado, tá? Agora, você lembra do Breaking Bad, né? Então envolve sólido e líquido, tá?
Agora, desse jeito aqui, solidificação fracionada é porque você vai utilizando um fracionamento para isso, né? Você vai solidificando aos poucos, né? Então, acaba que o parachileno vai solidificar, né? Aí sobra apenas o restante líquido. Aí você vai lá, nesse fracionamento aqui, e extrai esse líquido, né? Tira o líquido e fica só com o parachileno cristalizado, gabarito, letra E. Show? Então, aqui, solidificação fracionada, você vai lembrar que você vai usar para líquido mais líquido, tá? 2 líquidos com pontos de fusão diferentes. E cristalização é para sólido e líquido, tá? Sólido e líquido.